Os Adventistas e o Livro de Gálatas. Quando apresentamos o Livro de Gálatas aos Adventistas como prova de que estão debaixo da lei, eles argumentam que na carta, Paulo trata apenas de combater os judeus sobre colocarem a lei como um meio de salvação. Mas será que é só esse o sentido de que Paulo trata com relação à lei? Bom, Paulo escreve às igrejas da Galácia, que eram formadas por judeus e gentios convertidos. Ele escreve a carta como um protesto contra a distorção do Evangelho de Cristo, que estava sendo feita por alguns judaizantes, e Paulo chega ao ponto de chamar de outro evangelho. Tanto na época de Jesus, como na época da igreja primitiva, a igreja enfrentou esse grupo de pessoas. E Paulo, como um ex-fariseu, tinha conhecimento de causa, e se refere a esse grupo como a seita mais severa, conforme ele declara em Atos capítulo 26, versos 5. Vamos passear pelos principais pontos de toda a carta aos Gálatas. No primeiro capítulo, Paulo começa dizendo: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Versos 6 e 7. Veja que o principal motivo pelo qual Paulo escreve à igreja é que alguns estavam pervertendo o evangelho, fazendo com que aqueles que tinham aceitado a Cristo retornassem a alguns preceitos da lei. Nos versos 13 e 14 desse capítulo, Paulo fala da sua conduta no judaísmo, antes de conhecer Jesus verdadeiramente, e diz que o que ensinava agora não vinha de homens, mas do próprio Deus. Leiamos. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Versos 11 a 14. No capítulo 2, Paulo fala de alguns falsos irmãos que queriam impor ordenanças da antiga aliança àqueles que tinham abraçado a nova aliança. Leiamos. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Versos 4. Paulo chega ao ponto de repreender Pedro. Vejamos. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Versos 14. Paulo deixa claro que não é pelas obras da lei que o homem será justificado. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Versos 16. Paulo diz que morreu para a lei, para viver para Deus. Vejamos. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Versos 19 a 21. No capítulo 3, Paulo repreende os Gálatas. Vejamos. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que lhes concede o Espírito e o que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versos 1, 2 e 5. Paulo diz que aqueles que vivem pela lei estão debaixo de maldição. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versos 10 a 12. Ainda nesse mesmo capítulo, Paulo mostra a função da lei. Diz que a lei serviu, verbo no passado, para nos conduzir a Cristo. Leiamos. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio. Versos 23 a 25. Veja que o contexto aqui, o sentido, não é dizer se a lei é ou não é um meio de salvação, mas que não estamos mais sob a sua tutela. Indo para o capítulo 4, Paulo ratifica a obra que Cristo fizera em nosso favor. Vejamos. Mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vendo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versos 2 a 5. Nesse mesmo capítulo, Paulo faz referência à guarda de dia. Vejamos. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Versos 9 a 11. E ainda nesse capítulo, Paulo faz uma alegoria entre Sara e Agar. Sara representando a nova aliança e Agar representando a antiga aliança. Vejamos. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos.
Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Versos 21 a 31. No capítulo 5, Paulo chama os Gálatas a manterem-se firmes na simplicidade do Evangelho e na liberdade conquistada por Cristo, e não retornar a jugo de escravidão. Vejamos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Versos 1. Paulo diz que aqueles que querem se justificar pela lei estão separados de Cristo. Leiamos. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Versos 4. Portanto, o propósito da carta aos Gálatas não é apenas ensinar que a lei não salva, que o homem não é justificado por observar a lei, mas também que aqueles que estão se colocando debaixo da lei estão anulando a obra de Cristo. O propósito da carta é também distinguir entre a antiga aliança que Deus havia feito com Moisés e os israelitas e a nova e definitiva aliança realizada por Cristo Jesus. Exortar os cristãos a entender a liberdade em Cristo. De um lado, Cristo nos liberta da lei, e querer confiar nas obras da lei nos levará à escravidão. Por outro lado, é preciso entender que a liberdade em Cristo não é libertinagem, não é dar ocasião à vontade da carne, como ele bem explicita nos versos 19 ao 21. E nos versos 22 ao 24, ele nos manda que andemos pelos frutos do Espírito. Vejamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Versos 22 ao 24. Por fim, no capítulo 6, Paulo fala da hipocrisia daqueles que querem impor as obras da lei. Vejamos. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Versos 12 a 15. A mensagem de Paulo é clara. Jesus se entregou para nos libertar desse mundo de pecado. Mas dentre as coisas das quais Jesus nos liberta também está a escravidão da lei. Para os Gálatas, significava que depois de experimentar a graça de Cristo,
eles não deveriam voltar aos preceitos da lei mosaica, os quais os levariam de volta à escravidão. Portanto, esses são os propósitos da carta de Paulo aos Gálatas. A mensagem colide fortemente com o que é ensinado no Adventismo. A carta é endereçada a todos os legalistas de todas as épocas. Sempre existiu e sempre existirão grupos legalistas querendo perverter o Evangelho da graça de Cristo.